Olá! Soluções para os problemas da vida continua tratando de um tema importante hoje: relacionamentos. Na sequência, nós traremos um princípio muito importante para as nossas vidas. Quem é que não tem conflitos de relacionamentos? Hã? Marido e mulher, nem se fala. Pais e filhos. Patrão e empregados. Ovelhas e pastores. Em qualquer área da vida, sempre há tensões no relacionamento. Nós traremos hoje um princípio importante para solucionar os problemas da vida, e aí estamos tratando de problemas de relacionamentos. Eu quero que você esteja conosco estudando esses 66 livros com um objetivo só: crescer na graça e no conhecimento. Essa é a nossa escola de adoração e serviço, e é bom ter você junto conosco neste momento. Pensa comigo. A pessoa bem-sucedida, na verdade, não é um acaso. De fato, não é um acidente que de repente a pessoa passa a ficar bem-sucedida. Não, é a existência de princípios espirituais que nos ajudam. Então, não é o que está acontecendo comigo que de fato é o grande problema da vida, mas como eu estou reagindo às coisas, às situações que Deus já sabia que aconteceriam comigo. Dá para entender isso? E aí nós vamos tentar solucionar esses problemas da vida, porque quando eu entendo que não são esses fatos que aparecem, que me afligem, que me angustiam, que me entristecem, situações que se levantam, gente que traz, gente que abandona, gente que você precisava do apoio, não te deu apoio. E aí o que fazer nessa hora? Não são essas coisas que vão determinar a minha vida, mas é como eu estou reagindo às pessoas, às circunstâncias, ao mundo e de fato ao chamado de Deus, de fato é que vai determinar realmente a solução dos meus problemas. Porque Deus já sabia de todas as coisas que iriam acontecer. Então, se ele já sabia, então como eu me posiciono diante de uma situação que Deus já sabia? Veja Isaías 46, olha esse texto. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim, preste atenção, que anuncie o fim desde o princípio. Ou seja, mal começou a história, eu já sei qual é o final dela. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu sei todas as coisas. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, olha só, é como reagir a Deus, às pessoas e às circunstâncias em situações que você já sabia e que você tem consciência que Deus já sabia que iriam acontecer na minha vida. Romanos 8, 28, 29, um texto tão maravilhoso, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Qual o propósito? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, nós estamos tratando aqui de princípios que envolvem a nossa vida física, psicológica e espiritual para solucionar os problemas. 1 Tessalonicenses, olha só, o texto diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você ainda não sabe o que é espírito, alma e corpo, é bom você seguir a nossa outra série e assistir todas elas, todas as aulas que estão lá, sobre o eterno propósito de Deus para as nossas vidas. Lá nós explicamos muito bem o que é espírito, o que é alma. Claro, o corpo já é mais evidente para nós conhecermos, mas é importante você ter isso porque cada uma dessas áreas tem princípios. Então, se eu quebro uma lei física, eu sofro as consequências. Se eu quebro uma lei psicológica, eu sofro as consequências. E se eu também estou realmente com as minhas atitudes, com o meu comportamento, rompendo princípios espirituais, também existirão consequências na minha vida. E hoje nós queremos ver um princípio espiritual muito importante. O princípio da autoridade, que tem tudo a ver com relacionamento. Você vai entender. Romanos 13 diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Preste atenção. Esse mundo que nós vivemos, ele é governado por autoridade.
Tudo. Em qualquer lugar que você for, sempre tem uma autoridade ali governando, controlando. É assim que Deus estabeleceu a estrutura não só do universo físico, né, debaixo da sua autoridade, mas o nosso universo, a nossa vida, o nosso mundo, melhor dizendo. Ele é realmente completamente governado por autoridade. Em todo momento que você está vivendo, tem sempre uma autoridade. Por exemplo, você está no seu trabalho, tem o patrão que é a autoridade. Aí você está trabalhando ali, você tem aquela autoridade que você tem que respeitar. Você sai dali e fala, bom, agora vou acabou meu trabalho, vou passear na praça. Agora eu estou livre, eu faço o que eu quiser aqui nessa praça, porque a praça é pública. Engano seu. Ela é pública, mas ela está governada por autoridade. Você não pode simplesmente, por exemplo, pisar na grama ou estender ali um tapete, deitar na grama, fazer um piquenique. Não. Rapidamente o guarda vai chegar, porque esse guarda está debaixo de autoridade, que é o prefeito, para administrar aquela praça. Então, aquela praça que é pública, ela está governada por autoridade. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu quero ficar livre de autoridade. Aí você pega o ônibus para ir para casa. Quando você pega o ônibus para ir para casa, hoje menos, agora já tem antigamente era o motorista e o trocador, né? A vida do trocador está acabando, né? Mas você já tem de cara, você encontra de cara ali a autoridade do trocador que está ali. Às vezes você me vê mexendo aqui, é porque este aparelhinho aqui controla justamente a gravação. Então me perdoe quando você me vê mexendo aqui, não é que eu estou distraído com alguma coisa que está aqui, com o WhatsApp, não. Mas, às vezes, então, você está indo para casa, falando de autoridade. Você tem a autoridade do motorista. Você não entra no ônibus, pagou e disse, ô motorista, eu sei que esse ônibus aqui é falando aqui da minha cidade, tá bom, gente? Você que está ouvindo de outro lugar não vai entender. Você quer de um bairro X para o bairro Y. Fica melhor assim. Eu quero ir, o ônibus está no bairro X. Você fala, ô motorista, eu quero ir hoje para o bairro Z. Você não pode. A autoridade daquele ônibus, apesar de você ter pago a sua passagem, é o motorista. Ele também está debaixo de autoridade. Aí você veja que aonde você for, tem uma autoridade controlando, governando. Aí você chega em casa, o ônibus te leva até em casa. Chegou em casa, você fecha a porta. Agora aqui é o meu reino. Aqui quem manda sou eu. Faço o que quero aqui dentro de casa. Não, 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 não. Porque dentro da sua casa, você ainda está debaixo do governo de autoridade. Mas como assim, pastor? Minha casa é livre, é verdade. Que ela é inviolável no sentido da lei. Para ter acesso à sua casa, terá que ter ordem judicial. Mas se, por exemplo, a justiça souber que na sua casa, por exemplo, você está plantando, por exemplo, maconha, que hoje no Brasil ela é ilegal. Então, você vai ser enquadrado, a polícia vai ter uma ordem judicial para entrar na sua casa, você vai ser preso porque você fez na sua casa, a casa é sua, mas você não faz o que você quer na sua casa, não, senhor. Você e eu estamos de autoridade, debaixo de autoridade, o tempo inteiro, em qualquer momento. Então, nós precisamos compreender, vamos voltar ao versículo, Romanos capítulo 13, diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por quê? Qual é a consequência? Olha só. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Vamos observar aqui então, olha só. Esse texto de Romanos 13, ele é uma explicação falando da autoridade governamental, autoridade judicial. Mas você vai entender daqui a pouquinho que isso se aplica a todas as autoridades. Quando eu quebro o princípio de autoridade na minha vida, eu vou sofrer as consequências. Então, por exemplo, você está no seu trabalho, você resiste à sua autoridade, você pode perder o seu emprego. Você está na praça, você simplesmente quebra um vidro de uma sala que está lá, de uma secretaria que está lá no meio da praça, ou você destrói uma árvore, você vai sofrer as consequências. Você está num ônibus e você simplesmente obriga o motorista a ir para o bairro Z que você queria. Você terá um problema sério. Isso se chama sequestro, não é? Você irá preso. Você está na sua casa, como nós falamos. Você, então, planta a maconha porque você está a fim de ter um lucro no mercado
do tráfico de drogas, você vai sofrer consequências graves sobre isso. Ou seja, você não está respeitando a autoridade de cada lugar, então você terá consequências. Isso tem a ver, olha só, Romanos 13, ele explica um pouquinho mais, ele diz assim, porque os magistrados não são terror para as más obras, mas eles são para as boas obras. Eles foram colocados para que realmente nós possamos entender, como a palavra de Deus diz, olha só, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, quando você se sujeita à autoridade, você fica numa boa. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois traz debalde a espada, porque é ministro de Deus para vingador, para castigar o que faz mal. Agora olha esse versículo. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela sua consciência. Então vamos voltar aqui para pensar um pouquinho junto, porque nós vamos falar sobre relacionamento. Eu não me perdi, mas é importante que você entenda esse princípio de autoridade, porque em cada relacionamento você tem que descobrir o nível de autoridade dela e sua autoridade naquele relacionamento para que você possa realmente entrar em harmonia para solucionar os problemas da vida. O texto termina dizendo que nós lemos, não só por causa do castigo, mas pela minha consciência para com Deus. Você vai entender principalmente em relação a Deus. Aí você vai entender essa autoridade maior que nós temos, que é Deus que nos criou. Ele, como criador, faz o que quer, do jeito que quer, e não deve satisfação a nenhuma criatura, porque ele é a fonte de todas as coisas. A hora que eu e você entendermos isso em plenitude, o coração quebrantado vai se humilhar e a graça de Deus vai chegar em plenitude, porque Deus resiste ao soberbo, mas traz graça ao coração humilde. Então nós vamos entender que não só relacionado às autoridades, como nós falamos, prefeito, governador, presidente, delegados, juízes, são autoridades, nós chamamos as eminências, essas autoridades que fazem parte de uma estrutura de Deus para o nosso bem. Ali é importante. E aí eu falo com todas as autoridades, foram colocadas para o bem. Quando vocês, autoridades, fazem o mal, estão saindo da área de autoridade e também vocês sofrerão a consequência deste mal. Tenha certeza, aqui e na eternidade. É bom esse recado para as autoridades para compreender o que a palavra de Deus, autoridades colocadas por Deus para o bem e não para fazer o mal. Isso é importante estarmos conscientes disso. Agora vamos entender o nosso princípio de autoridade, é um segredo para relacionamento. Porque a liberdade para reagir positivamente, nós temos que compreender que os nossos problemas, não só com o delegado, não só com o juiz, mas também nos nossos relacionamentos. Nós entramos em conflitos, às vezes, com o pai, como eu falei, com o cônjuge, com amigos, com o patrão, com o filho, com o pastor, entendeu? Porque não entendemos esse princípio de autoridade e aí acabamos conseguindo conflitos para a nossa vida. Então, esta mensagem, falando sobre o princípio de autoridade, ela é muito importante para você solucionar os problemas de relacionamento. Ou seja, com qualquer pessoa que você estiver se relacionando, então qual é o nível daquela relação? É amizade? Qual é o nível daquela relação? É casamento? Qual é o nível daquela relação? É pai e filho? É familiar? Então, a partir daquele momento, eu tenho que detectar quem é a autoridade naquele relacionamento e me sujeitar. Como qualquer outro, como deu o exemplo do ônibus. Você entrou no ônibus, então mantenha harmonia na sua vida. Não entre em problemas dentro desse ônibus. Reconheça a autoridade, que é o motorista. Ele é a autoridade máxima ali dentro e você tem que se sujeitar àquela autoridade, fazer tudo dentro da orientação dele. Ele, evidentemente, que o motorista também não pode romper a sua autoridade. Só porque ele é autoridade dentro do ônibus, você pagou a passagem para ir para o bairro X. E o motorista avisa e fala assim, queridos, hoje eu quero informar para vocês que nós vamos para o bairro Z. Ele não pode fazer isso também, porque ele vai sofrer as consequências disso. Está entendendo? O mundo é governado por autoridade. E quando nós não seguimos essa autoridade, nós entramos em conflitos sérios, graves. Muita gente está angustiada, muita gente está perturbada, muita gente está realmente dizendo, meu Deus, por que a vida é assim? Ninguém me entende. É porque às vezes nós não estamos, você não está entendendo esse princípio de autoridade para os relacionamentos. Quando nós descobrimos isso e começamos a entender que nós não podemos ter essa quebra espiritual,
Aí tudo vai fluir. Vamos a alguns textos para ver o que a palavra de Deus nos ensina. Efésios capítulo 6 diz assim, eu vou ler para você. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha só, quando um filho entende que o pai é autoridade sobre ele, naquele momento ele descobre um segredo, que ele deve ter submissão porque o pai veio primeiro. Tem que ter submissão porque o pai é a fonte. E na medida que ele se sujeita a esta autoridade, que é o pai, diz: você vai estar bem e vai viver muitos anos na sua vida. Quer ser bem-sucedido na vida? Faça assim. Aí você vai me chegar. Eu sei que talvez você está na pergunta assim. Mas e se meu pai não for um pai legal? E se meu pai não for um pai que segue os princípios da vida, mas segue os princípios da destruição? O que eu faço? Você vai aprender esse princípio de autoridade, você vai honrar a autoridade. Daqui a pouquinho você vai entender isso, mas é importante você entender, nesse texto que nós lemos, que se o filho não estiver honrando pai e mãe, olha só o que diz, ele não vai ficar bem, não vai ser bem sucedido na vida. E não vai, a sua vida pode encurtar aqui na Terra. Tamanha é a gravidade deste princípio espiritual de autoridade, quando nós não reconhecemos. Vamos a outro texto aí. Olha só. Diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Então, olha só. E o varão a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Fica observando esse texto aí um pouquinho mais. Olha só. O marido tem a sua autoridade é Cristo. E a esposa, a sua autoridade é o varão. E então, o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Então, olha só. Ele fala de graus de autoridade para nós entendermos. Então, a mulher esteja sujeita ao marido. Calma, que você também... Eu sei que nessas horas já fica assim aqueles monte de pensamentos. Vamos tentar. Nós temos ainda mais 13 minutos aqui com você. Nesses 13 minutos que nós temos, eu quero esclarecer alguns pontos importantes aqui sobre esta questão de princípio de autoridade. Então, a mulher que não entende que ela tem uma autoridade, que é o marido que não entende que ele tem uma autoridade, que é Cristo, aqui que está a diferença, porque quando o marido sai fora dessa autoridade, nós temos um problema. Calma, que você vai entender exatamente esses princípios de Deus que trazem harmonia. Deus é sábio, Deus é amor, Deus não é opressor, aleluia, porque o marido tem como Deus a sua cabeça, e a mulher tem como cabeça o seu marido, e Deus é o cabeça de todos. Então vamos entender esses princípios. Vamos um pouquinho mais para chegarmos rapidamente, né? 1 Pedro capítulo 2 diz assim: vós, servos, sujeitáveis com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. E o apóstolo Pedro fala: sujeitáveis a toda ordenação humana. Então, olha só, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro falam a mesma coisa, de estarmos sujeitos a toda ordenação humana, entender esse nível de relacionamento que eu estou um com o outro. E você vai entender até em termos de amizade, é um princípio importante. Aí você me pergunta assim, mas por exemplo, e aí vamos às perguntas que surgem nessa hora, entender quem é a sua autoridade em todo relacionamento vai trazer harmonia, vai te livrar de problemas, vai fazer com que você realmente tenha o fluxo de Deus na sua vida, e você vai ver alguns testemunhos daqui a pouco. Mas se a outra autoridade não estiver coerente com as escrituras, eu vou falar para você. E aí nós vamos ler esse texto, olha só. A obediência relativa e a submissão absoluta. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então, a submissão é absoluta. Eu me sujeito absolutamente a toda autoridade. Mas a obediência vai ser relativa. Dá para entender isso? Vou explicar como é que funciona. Nesse caso que nós lemos em Atos capítulo 5, 29,
as autoridades proibiram que eles falassem do nome de Jesus e testemunhassem de Jesus. Eles se sujeitam à autoridade, dando honra à autoridade, mas eles dizem, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então, submissão absoluta. Obediência, ela é relativa. Porque se uma autoridade me manda fazer algo que está contra a palavra, a autoridade maior é Deus. E eu preciso me sujeitar primeiro à palavra de Deus, a Deus acima de todas as coisas. Aí você vai dizer, então está feita a arruaça. Não, não está feita a arruaça não, porque Deus é a maior de todas as autoridades. Então, nós precisamos entrar em contato sempre com esta maior autoridade que é a presença de Deus. E Deus me manda estar submisso e reconhecendo cada autoridade em cada relacionamento que eu tenho, para que não haja problemas, para que não hajam problemas, para que não hajam conflitos, para que não hajam choques. Eu me submeto. Jesus orou para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então, não é que você tem que ter a mesma opinião da outra pessoa. Não. O próprio Jesus, reconhecendo a autoridade do Pai, disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu tenho uma opinião diferente. Não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ter opinião diferente é espiritual. Não tem nenhum problema, não há nenhum choque nisso. Mas ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu me sujeito à tua vontade. Aí está a submissão. Você pode ter opinião. Você pode ter, por exemplo, se um governante, se um presidente, se um governador, se um prefeito, se um vereador, se um delegado, ele está fazendo algo que você crê que é fora do padrão, você não é autoridade para puni-lo. É isso que é importante. Mas você pode dizer, eu tenho uma opinião completamente diferente disso. A minha opinião está fundamentada na palavra. Dar a opinião não é insubmissão. Insubmissão é quando você quer mandar naquela pessoa, controlar aquela pessoa, exigir que ela faça o que você está querendo. Então, a obediência, quando eu disse vai ser relativa, porque eles não fizeram aquilo que a autoridade estava mandando, porque era contra a palavra. Se uma autoridade te manda você matar, roubar, adulterar, você não vai se submeter à direção, vai submeter à autoridade. Como é que isso funciona? É muito interessante. Neste meu nosso tempo, parece que só tenho tempo para contar uma experiência. Eu tinha bastante tempo para contar. Deus sempre vai entrar. Quando você se coloca debaixo da autoridade, quando você honra a autoridade, Deus sempre vai atuar. E uma boa ilustração disso, que eu aprendi há muitos anos atrás com uma experiência muito, muito importante, foi com uma jovem. Ela fazia faculdade de medicina. Você vai entender aqui agora. Ela fazia faculdade de medicina. E fazendo a faculdade de medicina, estava no último período da faculdade, ela já ia se formar. Ela teve uma experiência com Deus e se converteu. Ela não era cristã. Então, durante todo o período da sua faculdade, ela não conhecia as boas novas do Evangelho, não conhecia as Escrituras, não conhecia Jesus Cristo. No último período, ela se converteu e teve uma experiência com Deus. Com essa experiência que ela teve com Deus, o que aconteceu? Foi uma experiência sobrenatural. Jesus Cristo se revela para ela de uma forma tremenda e diz para ela sair da faculdade, presta atenção, entrar numa direção, num curso que tinha, porque Deus queria que ela fosse missionária num local. Ela chegou em casa e disse para o pai, pai, eu vou parar a faculdade, contou a experiência que ela teve com Deus, disse, vou parar a faculdade e vou seguir essa direção que Deus está me dando. O pai dela deu negativo, que ela não poderia fazer isso, e não foi só uma negativa, houve uma pressão. O pai dela disse para ela, eu suei para poder pagar essa faculdade, ele estava certo, e eu quero que você pelo menos termine o último período e depois você faça o que você quiser. Mas você não vai jogar todo o meu dinheiro fora no investimento que eu fiz na sua vida para que você realmente depois coloque tudo a perder. Termina a faculdade, depois vai onde você quiser. Coerente a opinião do pai. Mas ela disse, não, Jesus está mandando eu fazer isso agora. Não, você vai terminar, é agora. Não, você vai terminar, é agora. Conclusão. O pai era autoridade sobre ela. O pai estava dizendo que ela deveria, então, continuar. Então o pai dela fala para ela, se você acha que você quer fazer o que dá na sua cabeça, então você pode fazer, mas aqui na minha casa você não mora mais. Ela procurou o pastor e disse, pastor, vou sair de casa. O pastor falou, mas por que você vai sair de casa? Ela explicou o que estava acontecendo, a contenda que o pai disse, né? E o pastor falou, não, você vai se submeter ao teu pai.
Ela disse, mas pastor, é o diabo que está usando ele, porque a experiência com Deus era muito clara. É o diabo que está usando ele para me bloquear nessa missão que Deus está querendo que eu faça. O pastor falou, eu sei que é o diabo que está bloqueando, mas você vai fazer o que teu pai está falando. Ela disse, mas pastor... Conclusão. Depois de um longo tempo de aconselhamento, finalmente essa jovem entendeu o princípio de autoridade, que o pai dela era autoridade. Ele disse assim, você vai se sujeitar ao teu pai. Eu falei, mas é Satanás. Eu sei que é Satanás. E ela falava, mas eu vou me sujeitar ao diabo? Ele disse, não. Você vai se sujeitar à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, que é o teu pai. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Eu falei, mas é Satanás que está usando ele. Se sujeite. Ela disse, mas é Satanás. Se sujeite. Ela, finalmente, depois, ela entendeu que o pai era uma autoridade sobre ela. Aí, finalmente, ela resolveu, disse, tá bom, pastor. Ela entrou em paz, ficou calma, entendeu esse princípio de autoridade, porque quando nós não entendemos os princípios de autoridade em qualquer relacionamento, nós vamos arrumar problemas. É um fio de alta tensão que você toca. Quantas vezes eu vejo pessoas, por exemplo, eles falam mal às vezes do presidente, ou não. Às vezes não fala mal do presidente, mas fala mal do governador, esquecendo que o governador também é autoridade. E a Bíblia fala, não falarás mal do príncipe do teu povo. Lamento dizer, mas o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o juiz dos supremos, os juízes da nossa vara aqui na nossa cidade, todos eles são príncipes. E a Bíblia fala, não falarás mal dos príncipes do teu povo. Por quê? Isso tem uma consequência. E nós não entendemos que, às vezes, certas coisas espirituais estão acontecendo com a gente, ou certas coisas circunstanciais, achamos, mas por que está assim? Nós precisamos resolver os nossos problemas. É solução dos nossos conflitos. E entender o princípio de autoridade é entender o que é um... Eu, desde era pequeno, eu soltava pipa, né? E ele sempre falava, olha o fio de alta tensão. Eu nem sabia o que era alta tensão. Eu era criança, né? Eu sabia que aquilo matava. Então eu tinha maior medo, maior temor. Eu fui treinado a isso. Nós temos que ser treinados que o princípio de autoridade é um fio de alta tensão. Que se você pode até romper, mas vai sofrer as consequências físicas, emocionais, espirituais ou circunstanciais. E aí nós não entendemos, tanto é que o filho que não honra o pai, para que te vá bem, viva muitos anos. Nós não entendemos que certas situações não estão rompendo na nossa vida, não estão legal, porque nós quebramos um princípio lá atrás. A história da jovem, o que aconteceu? Ela voltou para casa e disse assim, pai, pode deixar, numa boa, perdoa toda aquela tensão que eu causei com o senhor, pode deixar que eu vou fazer o que o senhor me aconselhou. Eu vou terminar o período da faculdade e depois eu vou fazer o que Jesus está me mandando. Conclusão, gente, presta atenção. O pai dela não era um cristão, o pai dela não era pessoa de igreja, o pai dela não tinha costume com as escrituras sagradas, nada dessas coisas. Eu vou pecar se eu falar se foi uma semana depois, um tempo depois, no mesmo período, muito rápido. Acho que foi na mesma semana, mas eu não quero arriscar porque já tem tempo que esse testemunho eu peguei ele. O pai dela procurou ela e disse assim, filha, vem cá, senta aqui. Eu quero que você saia da faculdade. A filha, mas como assim? Eu quero que você saia da faculdade. Mas como, pai? O senhor não disse que eu tinha que fazer? Ela disse, sim, mas Deus me veio em sonho e me disse que você precisa sair. Olha só que bênção. Por ela ter honrado o pai teve uma experiência com Deus. Se ela tivesse resistido, talvez tivesse brigado com o pai até hoje, Satanás atuando na vida dele e também na vida dela. Porque ela quebrou um princípio espiritual, mas porque ela se sujeitou, permitiu que Deus agisse. Deus age sobre a autoridade. Então, essa autoridade não estava em harmonia com Deus. Ela se sujeitou. Agora, é claro, nesse caso, a autoridade, que era o pai, não estava dando uma orientação para ela fora da palavra de Deus. Fazer faculdade ou não fazer faculdade não era uma coisa que contrariava a Deus. Matar, roubar, adulterar uma autoridade, quando faz isso, então submissão absoluta, obediência relativa. Mas como é que é isso? Você honra a autoridade, como o apóstolo Pedro, que pregou sobre esse tema, ele fala, ele se sujeita à autoridade. Eu reconheço que o Senhor é uma autoridade sobre a minha vida, mas eu não vou poder obedecer isso porque Deus tem uma palavra acima da sua e eu vou obedecê-lo e vou sofrer as consequências. Eu me sujeito, tanto é que eles foram presos se sujeitando à autoridade. E as consequências, Deus foi lá e trouxe um livramento. É assim que funcionam os princípios de autoridade. Quando eu entendo esses princípios de autoridade na minha vida... pastor, mas você falou de... Qual vida? Perdão, mas é porque o meu aparelhinho falou comigo aqui agora. Então vocês vão perdoando
essas falhas técnicas aqui do nosso Jornal Nacional, tá? Mas o que acontece? Esses princípios da vida, quando eu quebro, eu tenho consequências. E é importante que a gente entenda esse fluir de Deus na nossa vida. Eu estou olhando aqui, o nosso tempo realmente já está terminado, mas eu preciso concluir com você com muito carinho aqui agora, porque se você descobrir esses princípios de autoridade, eu estava falando sobre amigos, por exemplo, é fácil, pai e filho, o pai é a fonte. Por que o pai é a fonte? Porque veio primeiro. Quem vem primeiro sempre tem mais autoridade do que quem vem depois. É questão de honra. Estava aqui antes. E a gente tem que honrar aqueles que vieram antes da gente. Mas e quando o meu pai não é um bom pai? Você honra o teu pai. Então você vai lá, a dádiva da honra. Você não vai obedecer às direções dele, vai que ele quer que você seja um traficante de droga, seu pai é um traficante, quer que você seja um traficante de droga, você vai falar não. Tanto a lei brasileira proíbe, quanto as escrituras sagradas não me permitem entrar nesse tipo de negócio. Então, mas eu te honro, pai, como meu pai, mas eu não vou obedecer essa direção que o Senhor está me dando, porque ela contraria as escrituras. É só nesse caso. Não é? Entre verde e amarelo, então se o pai diz vamos pintar a casa de amarelo, mesmo que você quer ver ser verde, pai, verde vai ficar melhor, amarelo vai ser muito chamativo. Aqui não está contrariando nada as escrituras sagradas, aí olha, você deve obedecer, botar amarelo, porque aí não é para impor a sua vontade, que você diz, submissão absoluta, obediência relativa. A obediência só é relativa quando contraria as escrituras sagradas. Então, quando tem leis, por exemplo, que a Bíblia manda obedecer às leis, e quando também os princípios espirituais de Deus. Nessa hora, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque ele é a autoridade maior. É como nós temos um soldado, nós temos um sargento e nós temos um general. O soldado está obedecendo o sargento, mas chega o general e dá uma ordem ao soldado, o soldado não pode dizer, mas o sargento me disse. Ele pode até falar, mas general, faça o que eu estou mandando. Não, eu vou fazer o que o sargento me mandou. Não. É princípio de autoridade nessa hora, e a maior autoridade é Deus e a sua palavra acima de todas as coisas, porque Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda autoridade tem que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é a autoridade maior e nós temos que nos sujeitar a Deus. Como é que nós conseguimos viver isso? Somente pela graça de Deus. Eu quero falar para você. Aliás, antes de falar sobre a graça de Deus, sobre o amigo, por exemplo. 2 amigos. Quem é o mais velho? 2 amigos. O mais novo se sujeita ao mais velho. Está me entendendo o nível de relação? É sempre assim. Honrar. Houve um caso, um testemunho interessante. Era um filho que tinha um pai que não foi um pai omisso, foi um pai que não foi pai presente, foi um pai negligente, foi um péssimo pai. Mas Deus mandou que essa pessoa fosse lá honrá-lo. Eu vou honrá-lo não pelo que o Senhor fez, não pela sua história. Eu vou honrá-lo porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Essa é uma questão lógica, científica. Então você dá a honra, você honra, você dá o respeito necessário por a pessoa ter te criado. Evidentemente, não significa que vai virar um amigo. Aí é diferente. Não significa que isso que vai fazer daquela pessoa, de fato, uma pessoa dentro da sua casa com amizade profunda. Não. Mas você vai honrar. Este é o meu pai. E eu honro porque foi ele que me fez. Eu quero te honrar porque o Senhor me trouxe. Quero dizer muito obrigado porque me trouxe à existência. Exatamente assim. Esta honra ela é necessária para o mundo espiritual, para que nós possamos ficar livres dos conflitos. Então, voltando à graça de Deus, para cumprir tudo isso não é fácil, porque a nossa natureza é rebelde. Eu quero mandar, nós queremos ser o centro do universo, então ninguém me manda, não tem amigo que me mande, não tem prefeito que me mande, governador, eu sou Deus. Essa foi a tentação lá do paraíso, entenda isso. Nós queremos o centro de todas as coisas, e como é difícil, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o grande segredo, e a graça de Deus. Por isso, como nós conseguimos fazer isso? Jesus respondeu, só tem um jeito, nascer de novo. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o governo de Deus. E quando eu me converto, o Espírito vem habitar em mim. Agora não sou mais eu. Gálatas, você pode ler Gálatas comigo? Olha o que Gálatas diz com bastante força, né? Gálatas diz assim, está escrito assim, olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não será mais eu, será Cristo em mim, será a presença dele em mim. O nosso tempo já foi há muito tempo.
Eu quero agradecer a sua paciência ter nos acompanhado até agora, mas é a graça de Cristo que vai fazer você viver assim. É Ele que vai fazer você viver e entender esses princípios do Espírito quando você se sujeita a Deus. E você entende os princípios de autoridade. Aonde você entrar agora, pergunta, quem é a autoridade aqui? Em qualquer relacionamento, olhe e pensa, quem é a autoridade aqui? Então lembre-se sempre, submissão absoluta, obediência relativa. E a graça de Deus vai contigo. Pai, nós oramos para que cada um de nós possamos entender como este mundo é governado, como a estrutura deste mundo acontece. E que nós possamos nos sujeitar acima de tudo à tua autoridade, Pai. E viver em harmonia, porque o teu Espírito vai intervir onde aquela autoridade está bloqueando a nossa vida. Nós nos sujeitamos e o teu Espírito Santo faz o resto, enviando anjos, trazendo repreensões e fazendo o que for necessário para que a tua vontade se cumpra na nossa vida. Nos ajuda a viver esses princípios de autoridade em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.